informações. Ok, André. Doutor Marcelo, pelo que o André acabou de dizer, ele acha que esse exagero acontece de maneira esporadicamente. No geral, não é assim. Como é que o senhor vê isso? Que essa medida pode, na verdade, prejudicar o trabalho da imprensa e o direito da população de ter informação. Mário, na verdade, basta que haja um único exagero para que se instaure na sociedade um clima de insegurança. A questão que se coloca é analisarmos a quem interessa a divulgação antecipada de elementos da investigação. Interessa o processo? Acredito que não, porque isso não contribui em nada para a elucidação da verdade, nem para a celeridade, o desfecho do processo. Interessa a sociedade? Acredito que também não, porque o que a sociedade quer, na verdade, é a efetividade na aplicação da lei penal. Ao contrário, a divulgação antecipada dos fatos pode atrapalhar a investigação e criar um clima de insegurança na medida em que, ao final do processo, o acusado pode ser absolvido e isso traz uma descrença no aparelho punitivo do Estado. Então, isso tem que ser visto com ressalvas, essa divulgação tem que ser vista com ressalvas por conta da intranquilidade, da insegurança jurídica e da descrença nas instituições estatais. Promotor, qual a colocação do senhor em relação a Bom, isso? de início eu quero ressaltar que a gente não defende aqui um abrandamento da punição em relação ao abuso. Todo abuso deve ser combatido. Acontece que nem todo abuso, nem todo excesso, melhor dizendo, é abuso. Os crimes, como estão previstos aqui, são crimes vagos, de difícil elucidação. Agora, a questão da publicidade das investigações, por muitas vezes, é necessário sim, como no caso de divulgação do retrato falado, ou de fortalecimento das testemunhas para virem depor um delegado de polícia ou ao Ministério Público. Interessa sim a investigação, interessa sim a justiça que precisa ser feita. Eu queria ouvir a opinião do senhor sobre um caso recente agora, que foi a prisão do banqueiro Daniel Dantas. Nós vimos autoridades ali sendo presas com algema, e o que a gente ouve muito na rua, o povo dizer, é que quando pega peixe grande, vamos dizer assim, não pode algemar, não pode mostrar prendendo. Agora, quando pega com perdão da expressão, um ladrão de galinha, aí todo mundo mostra. Como é que os senhores analisam isso? Porque essa discussão toda começou depois dessa operação, né? Começou depois da operação. Na verdade, foi a divulgação antecipada de elementos de investigação, as gravações telefônicas, de imagens feitas com autorização da justiça, portanto legais, essa divulgação que trouxe essa intranquilidade, na medida em que a sociedade não entende que a liberdade é a regra. A liberdade deve ser vista sempre como regra, nunca como exceção. No caso do banqueiro Daniel Dantas, o fato ganhou especial repercussão por ser uma pessoa influente na sociedade e por ser um crime de natureza financeira. Então, essa divulgação antecipada dos elementos de investigação, associada à soltura, à aplicação da lei e à soltura do banqueiro, criou esse clima de insatisfação na sociedade. Mas o senhor concorda que existe um tratamento diferenciado para essa pessoa de influência que o senhor disse na sociedade, de como o Mário citou, num ladrão comum, um ladrão de galinha? Esse tratamento talvez decorra não da aplicação da lei ou da própria estrutura do ordenamento jurídico, e sim do acesso a um mecanismo de defesa mais técnico, mais preparado, que obviamente uma pessoa com mais recursos teria. O Estado precisa rever, inclusive, o aparelhamento dele de defesa. Okay. A Defensoria Pública, a estrutura da Defensoria Pública. Deixa eu chamar de novo o André Hess, que quer participar novamente do debate. Como é que você vê esse caso do Daniel Dantas aí, André? Pois é, Bonella, você lembrou aí, quer dizer, a discussão começou, na verdade, quando o Daniel Dantas foi preso e algemado. Essa prisão desencadeou uma série de repercussões, uma série de discussões, e começou então um bate-boca público aí entre o ministro da Justiça e o presidente do Supremo. Diante desse confronto entre governo e judiciário, o presidente da República chamou os dois para conversar, aí todo mundo posou para foto, pararam as arestas. E então saiu desse encontro uma iniciativa não para reforçar o combate à corrupção. Aí o foco passou a ser não o combate à corrupção, mas sim eventuais abusos cometidos pela Polícia Federal ou pelo Ministério Público. Eu queria lembrar, e o próprio doutor Marcelo disse isso, quer dizer, já existem hoje meios legais para coibir esses abusos. Quer dizer, a Polícia Federal ela é subordinada ao Ministério da Justiça. Se o Ministério acha que existe algum comportamento que está em desacordo com a lei, ele tem elementos para tomar medida para eventualmente até afastar delegados dos casos, como aconteceu efetivamente com o delegado Protódio. Ele foi afastado do caso. Então, quer dizer, já existem mecanismos para isso. Agora, o que eu acho estranho é que não se discute nesse momento, quer dizer, o Ministério da Justiça, em vez de discutir uma forma de reforçar o combate à corrupção, ele resolve mirar nas autoridades, no trabalho das autoridades que estão desenvolvendo um trabalho sério de combate à corrupção. No caso, a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, a Justiça, os juízes de primeira instância. André Hess, muito obrigado pela participação. André é editor executivo do jornal A Gazeta, também é formado em Direito. Obrigado pela participação aqui no debate, viu, André? Obrigado.
Doutor Pedro Ivo e doutor Marcelo, vou pedir as considerações finais do senhor, começando pelo senhor, doutor Pedro Ivo, que ainda não falou desse caso aí, Daniel Dantas. Então, reforçando o que o André já disse, o que é importante nós verificarmos é o desvio do foco que está sendo dado ao caso, porque a conduta do policial que porventura tenha sido agida em excesso não pode ser mais importante do que aquela conduta daqueles que fraudam o nosso sistema financeiro, o nosso sistema econômico. O controle é importantíssimo, principalmente o controle social através das informações que são passadas da imprensa. Agora, o que nós não podemos é desviar o nosso foco, que é fazer a justiça e deixar a sociedade limpa. Doutor Marcelo, para a gente encerrar. Eu entendo que a questão tem que ser debatida com cautela. O projeto ainda não se materializou, é uma mera discussão, né? Guardadas as devidas ressalvas dessa intimidação ao trabalho da imprensa, acho que essa discussão é muito válida na medida em que não podemos regredir um estado de exceção, um regime policialesco, né? Um regime de exceção, como era 40 anos atrás, que as prisões se realizavam às escuras. Doutor Marcelo Ferreira, então, é a favor da lei, acha que está havendo um exagero no vazamento de informações. Doutor Pedro Ivo acha que essa proposta é opressora e o André Hess acha que estão perdendo foco. O foco tem que ser o combate à corrupção e já existem meios legais de coibir esses abusos. Muito obrigado a todos aqui pela participação no Bom Dia. Obrigada.